que fica no livro de 2 Reis, no capítulo 6, a partir do verso... 2 Reis, capítulo 6. A partir do verso 14. 2 Reis, capítulo 6, no verso 14. Amém. Glória a Deus. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade de cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Vamos falar juntos essa frase, sim, essa frase final. Ai, meu senhor. Mais uma vez. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O título dessa mensagem chama-se Andando na Unção de Eliseu. E a gente, dando uma vasculhada na Bíblia, a gente vai ver os feitos e milagres de Eliseu. E a gente sabe que Eliseu, ele foi servo de Elias. E pediu a Elias a unção dobrada que havia sobre Elias. E ele pediu e recebeu. A gente sabe que Elias foi profeta em Israel. E Eliseu, ele após a subida de Elias, ele foi trasladado, ele não viu a morte, e ali Eliseu, ele toma o lugar como profeta, e também nós vemos que Eliseu, ele faz grandes coisas. A gente vê aqui, quando Eliseu faz um machado flutuar, Naamã foi curado de lepra, Eliseu manda que ele se banhe nas águas do Rio Jordão, a morte que foi tirada da panela, a sunamita, que Eliseu profetiza, o filho da sunamita, Eliseu aumenta o azeite da viúva, enfim, Eliseu era o cara. Para o povo de Israel, Eliseu era o cara. Tanto era que ele era uma referência quando se precisava de um direcionamento. Quando se precisava de um direcionamento de Deus, o rei de Israel, ele procurava Eliseu. Então, a gente vê a importância do profeta, de um homem, de uma mulher de Deus, para o bem do povo, para o bem da nação, para o bem da igreja. E aí, quando a gente percebe nesse texto, para aqueles que não conhecem, o rei da Síria fazia guerra contra Israel, e eles queriam criar uma emboscada contra Israel. E toda vez que eles descobriam aonde estavam o exército de Israel ia passar, Deus avisava a Eliseu, e diz a palavra do Senhor que Eliseu até sabia o que o rei da Síria falava dentro do seu quarto, dentro da sua câmara. Deus revelava a ele. O Deus onipresente, onisciente, revelava até o que o rei da Síria falava dentro do seu quarto. E quando eles armavam emboscadas, Eliseu avisava, e aí eles não passavam por aquelas emboscadas. E não foi uma nem duas vezes, como a palavra nos revela. Até o dia que o rei da Síria, ele quis saber o que está acontecendo, que a gente não consegue pegar esse povo de Israel. O que acontece que a gente não consegue atingir o povo de Israel? E aí um dos sábios de Ben-Hadad chega para ele e fala assim: olha, rei, vou te falar, não quero te dizer não, mas tem alguém que ora muito naquela casa. Você está entendendo o paralelo? Tem alguém que dobra o joelho muito naquela casa. Porque quando tem um homem ou uma mulher de Deus que ora dentro da sua casa,
Não adianta Satanás querer se levantar, porque Deus está cuidando de tudo, querido. O diabo pode até tentar, mas Deus, enquanto você está ali buscando, orando, adorando ao Senhor, o diabo não tem poder para te atingir, nem atingir a tua casa, nem a tua família. Você recebe essa palavra, dê um brado de glória em nome de Jesus. Aleluia. Eliseu era trazendo para os dias de hoje isso. Eliseu era tudo para o povo de Israel. Por quê? Porque ele era um ungido do Senhor. A gente vê que o rei ficou incomodado com aquilo. Vamos fazer uma coisa aí então. Qual é a fraqueza desse cara? Vamos tentar pegar a fraqueza desse cara. Porque a Síria, ela representa para nós nessa palavra o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás. O que a gente pode fazer para pegar esse cara? Porque se o Deus dele revela tudo o que eu falo aqui, a gente tem que fazer alguma coisa. Já que a gente não pode pegar ele de surpresa, vamos até lá onde ele está e vamos cercar ele. E assim o rei mandou fazer. O exército chega de noite, como nós vimos aqui a palavra, rodeia toda a cidade. E Eliseu dormia no sono dos justos. Olhe para a pessoa que está do teu lado. Pergunte para ela assim: você consegue dormir o sono do justo? Eliseu estava tranquilão, dormindo. E aí de manhã bem cedinho, Almir, Geazi, que era o servo de Eliseu, acorda bem cedinho. Eliseu, ele foi servo de Elias. Geazi agora era servo de Eliseu e ele aprendia com Eliseu. Aí Geazi, que era moço de Eliseu, acorda cedinho, vai na parte de fora da barraca. Eu creio que quando ele vai dar aquela espreguiçada, que ele olha bem assim, que ele estava ainda com sono, quando ele dá aquela espreguiçada, o que ele vê? Ele vê o exército do inimigo todo cercando o arraial. Ele fica apavorado. Chama Geazi, conforme nós lemos aqui. Eu acho interessante isso. E ele diz assim: ai meu Senhor, o que faremos? E não é assim que nós muitas vezes nos perguntamos quando estamos diante de uma perseguição? Não é assim muitas vezes quando nós vemos o inimigo se levantar contra nossas vidas? Algo que você não esperava, de repente do nada, aquela pessoa, aquele vizinho, aquela pessoa no trabalho se levanta contra você e você fala: meu Deus, o que eu vou fazer? As coisas não estavam acontecendo assim, estava tudo bem. E de repente veio essa luta, veio essa guerra contra a minha vida, contra a minha família. E agora o que faremos? Essas foram as palavras de Geazi. E agora o que faremos? Aponta aí para esse teu irmão assim, aponta para ele, fala assim, ó. Pode apontar e fala assim, ó. Você conhece o Deus que você serve e sabe que Ele não vai te deixar enganado. Aleluia. Quando Geazi chama Eliseu tranquilamente fala para ele assim: meu filho, vem cá, você ainda tem que aprender um pouquinho. Mas Eliseu olha lá os inimigos rodeando a cidade. Calma, filho, calma. Fica calmo, Yuri. Fica calmo, fica tranquilo. E aí ele fala: Senhor, abre os olhos desse moço. Quando Eliseu, ele dá essa palavra sobre Geazi, como escamas espirituais caem dos olhos de Geazi. E aí ele pode contemplar um outro exército, muito maior, muito mais poderoso, que estava à volta daquele arraial, guardando aquele arraial, que era o exército do Deus vivo. Quando eu falei para você apontar para o teu irmão, você perguntou para ele assim: você conhece o Deus que você serve? Eu quero te dizer que ainda que a luta se levante contra a tua vida, há um exército que está disponível para pelejar pela tua causa, pela tua família, mas você tem que abrir os teus olhos nessa manhã e crer no milagre do poder do nome de Jesus na tua família. Aí, andando na visão de Eliseu, eu vejo dois tipos de crentes.
nessa passagem. Eu vejo Geazi, aquele crente que ainda está aprendendo, aquele crente que ainda não tem vamos dizer, uma intimidade com Deus. Eu vejo Geazi como aquele crente que ele até conhece a Bíblia. Talvez ele seja até aquele crente que está acostumado a ir à igreja, mas ele ainda não viu o sobrenatural de Deus. Talvez ele seja também aquele crente que quando vem a luta ele se desespera e não sabe o que fazer, e ele vai e dá para trás na sua caminhada espiritual quando as lutas vêm. Porque muitas pessoas desanimam de caminhar diante de uma grande luta. Eu vejo Geazi como aquelas pessoas que falam assim: eu estava tão bem, e agora me veio essa luta sobre a minha vida. Antes, quando eu não estava na igreja, não tinha nada disso acontecia na minha vida. Eu vejo Geazi como aquele crente imaturo, que fica questionando as coisas de Deus, mas ainda não consegue ouvir Deus falar com ele. Eu quero nessa manhã dizer para você, querido, todo cristão, ele é diferente de Eliseu. Porque Eliseu, ele ouvia o Senhor falar com ele. Eliseu, ele tinha intimidade sim, mas nós que estamos aqui temos uma intimidade maior se nós quisermos, porque Deus falava com ele. Hoje não, Deus mora dentro de mim e mora dentro de você. Percebe essa diferença? Deus mora dentro de mim, é diferente. É diferente. Naquela época o rei de Israel precisava de Eliseu. Nós não precisamos de profeta, nós não precisamos de sacerdote, precisamos dar espaço para o Deus vivo falar no nosso coração. E aí nós vemos em Geazi um crente que precisava de uma renovação na sua vida. Geazi precisava de uma experiência. Muitos crentes que não têm uma experiência com Deus são até críticos com quem tem experiência. Mas o dia que viverem essa experiência, vão dar glória a Deus e vão saber que Deus fala com eles também. Já na visão de Eliseu, não. Eliseu, com aquela tranquilidade peculiar, ele faz acontecer. Porque o crente Eliseu é aquele crente que é seguro do Deus que ele serve. Você é seguro do Deus que você serve? Você é seguro do Deus que você conhece? Eliseu, ele sabe que Deus está na vida dele e que nada pode acontecer se não for da permissão de Deus. E aí quando eu vejo Eliseu, ele dá uma ordem no mundo espiritual. Dá uma ordem no mundo espiritual. Senhor, abra os olhos desse moço. Jesus, ele falou que aquele que cresce nele, em Jesus, faria obras maiores do que o próprio Jesus fez. Você consegue entender o que é isso no mundo espiritual? Jesus falou que você teria poder de Deus para fazer coisas maiores e tremendas. O problema é que às vezes nós nos colocamos como Geazi e nos apavoramos diante de algo que vem contra nós. Só que quando nós somos como Eliseu, nós sabemos que está tudo no controle, Jesus. Está tudo no controle dele. Basta você exercitar a tua fé. Senhor, vou fazer a minha parte. Vou dobrar o meu joelho. Vou clamar ao Deus que eu sirvo. Vou repreender as obras do inferno. Porque muitos crentes, como Geazi, não entendem que podem repreender. Você sabia que você pode repreender? Palavras de maldição que venham contra você, repreenda em nome de Jesus. Não fica envergonhado, não. Repreenda. Sabe aquela coisa de olha, seu filho está com problemas. Não sei não, ele pode acabar se tornando vamos dizer aí, uma pessoa de doença mental. Chega assim, eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. Repreenda. Geazi, ele vai ficar com medo. Eliseu, ele sabe qual o espaço dele no mundo espiritual. Porque quando eu aprendo qual é o meu espaço no mundo espiritual, eu dou ordem.
E Jesus vai honrar a ordem que eu dou. Porque o inimigo, o rei da Síria, o inimigo, o diabo, ele está rondando ao nosso derredor, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor, garantindo a nossa proteção. Conforme nós lemos a palavra do Senhor no Salmo 91, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, o Senhor vai fazer o quê? Vai te proteger. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu vou confiar. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas ou as suas asas, e debaixo delas estarás seguro. E aí o que a gente pode perceber? Que quando a gente confia no Senhor, estamos exercendo o ministério de Eliseu na nossa vida. Então começa a dar ordem no mundo espiritual. Senhor, não aceito essa afronta que está acontecendo contra a minha vida lá no meu local de trabalho. Não é para você sair quebrando a cara do irmão, não é para você sair discutindo com o irmão, não é para você sair fazendo as coisas do seu jeito. Porque quando as coisas são no nível espiritual, querido, não adianta você querer botar a mão, porque não vai dar certo. Diga amém. Não vai dar certo. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E eu estou cansado de ver pessoas que foram colocar a mão em algo, e aí era para Deus fazer. Então o Eliseu, ele dá ordem. Senhor, abre os olhos desse moço. E quando o Senhor abre os olhos de Geazi, Geazi pôde contemplar o grande exército que havia em volta daquele exército inimigo guardando. E aí agora, olha só, como faz diferença você ter a certeza do Deus que você serve. Olha como faz a diferença. No ministério de Eliseu, você toma atitudes que são direcionadas pelo Senhor. Você não toma atitudes que você quer, mas atitudes que são direcionadas pelo Senhor. Quando o exército inimigo desce para pegar Eliseu, o que acontece? Eliseu vai dar ordem, e aí pede ao Senhor e fala que todos os meus inimigos sejam cegos. E todo o exército ficou cego naquela hora. Eu quero te dizer nessa manhã, continue buscando ao Senhor, porque o Senhor, Ele cega os teus inimigos para que você não seja visto por eles. Continua buscando ao Senhor, porque da mesma maneira que Eliseu fez, os inimigos ficaram cegos, e aí o que Eliseu faz? Pega todo o exército inimigo, leva até Samaria, diga assim, Samaria. Meu Deus do céu, logo a Samaria. Samaria, capital de Israel. Todo o exército estava lá, geral estava lá. E aí imagina, irmão, todo mundo andando de mão dada assim, ó, porque estava todo mundo cego, todo mundo andando de mão dada. Quando chega lá no meio do exército, no meio do povo de Israel, no meio do acampamento, aí Eliseu vai falar assim: agora, Senhor, abre os olhos do inimigo. Quando os inimigos abrem os olhos, eles podem contemplar que eles estavam rodeados pelo povo do Senhor e todo o seu exército. Aí o rei de Israel ficou doido. Não, agora vou pegar, vou matar, manda matar. E Eliseu fala assim: não faz isso não. Quando você traz teus inimigos de batalha como escravos, você mata teu inimigo? Não, você não mata o teu inimigo. Deles pão e água, e mande que eles retornem em segurança para as casas deles. O Senhor Jesus, Ele fala o quê? Para a gente amar o nosso irmão, ou para a gente amar o nosso inimigo? O Senhor fala para a gente matar o nosso inimigo? Não ore por ele, ore por quem está se levantando contra você, mas faça a oração de sabedoria.
alguém que está se levantando contra você no mundo espiritual, está de repente fazendo obra de bruxaria contra a tua vida, está fazendo coisas no mundo espiritual contra você, faça aquela oração abençoada. Não faz aquela oração como alguns crentes fazem: Senhor, fulano está me perseguindo, mata ele, Senhor, mata ele, esmiuça, bota no funil, bota na prensa, aperta o barro, passa o rolo compressor, Senhor. Faz isso não, filho. Não faça. Não faça isso. Dê-lhe pão e água. Dê-lhe palavra. Dê-lhe a palavra que sai da tua boca. Dê-lhe a palavra que está dentro de você através do Espírito. E dê-lhe água, que é a unção do Espírito que está sobre a tua vida. Dê-lhe pão e água. Dê-lhe pão e água até o dia que ele vê que enquanto você ora, ele pode fazer o que quiser. Nada vai acontecer contra a tua vida. Dê-lhe pão e água. Dê-lhe pão e água. Dê-lhe pão e água. Ele vai desistir. Sabe por quê? Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é aquele que está na nossa vida, e ninguém pode atingir o servo do Senhor. Aleluia. Ele põe água. Eliseu fala: libera o povo, libera eles. É uma coisa que Deus me revela assim de uma forma tremenda. Capítulo 9 de Atos, bota para mim, por favor. Capítulo 9 de Atos. O diabo, ele se levanta contra nós. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte, quando os discípulos do Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Tem alguma coisa semelhante a isso que nós falamos? Tem alguma coisa semelhante? Versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco, aí deixa aí por enquanto. Ou seja, Saulo, irmão judeu, respirando ódio contra os cristãos, porque ele achava que estava fazendo o certo, perseguindo os discípulos de Jesus, querendo acabar com os cristãos, homem e mulher, queria mandar prender para poder matar. Mas aí Jesus entra no negócio, chama ele no mistério ali, e aí fala para ele: Saulo, Saulo, meu filho, você está com os teus olhos igual de Geazi, está com os teus olhos fechados, esteve 3 dias sem poder ver. E aí pegaram ele pela mão, igual fizeram com o exército do rei da Síria, e levaram Saulo para a casa de Ananias. Mas quando ele estava indo para lá, Ananias foi chamado para onde Saulo estava. E aí o Senhor deu uma visão a ele, em que ele falava para Ananias: Ananias, faz o seguinte, filho, vai até Saulo, porque ele precisa de você. Ananias sabia quem era Saulo.
Saulo era matador de crente. Ananias falou assim: Senhor, não vou não. O negócio é brabo lá. Chegar perto dele, ele vai querer me matar. Senhor, pode ir, filho, vai tranquilo, porque eu vou contigo. Quando Deus fala que vai contigo, Ele vai mesmo. Quando Deus Ele fala, coloca no teu coração, é porque o Espírito Santo já está te garantindo no negócio, já está te dando a vitória antes mesmo de a coisa acontecer. Então quando Ele falou: Ananias, vai, porque eu vou contigo, Ananias. Ananias falou: eu vou, mas Senhor, vai na frente. E aí ele chega lá aonde estava Saulo. E ali Ananias vai e ora por Saulo. E Saulo volta a enxergar. Por que eu li essa passagem? Porque da mesma maneira em que o inimigo se levanta contra nós, muitas pessoas que não conhecem o Evangelho estão perdidas neste mundo. E aí não é o diabo, não é o adversário das nossas almas, mas são irmãos que precisam ser transformados pelo poder da palavra de Deus. Pessoas que se levantam contra nós, como eu disse, não é para a gente orar para que elas morram, é para que a gente ore para que elas se convertam. E Saulo, ele achava que estava fazendo certo, ele estava defendendo aquilo que ele acreditava. Só que naquele momento, o Senhor queria mostrar para Saulo que ele poderia ser um instrumento na mão de Deus, igual Geazi foi. E dessa forma eu quero dizer para a igreja que não é o inimigo que nós estamos falando apenas das nossas almas, mas nós estamos falando de vidas, almas, pessoas que estão cegas no mundo espiritual. E quem está andando na visão de Eliseu? Eu. Quem está andando na visão de Eliseu? Você que está aí. Um crente que precisa ser maduro na fé. Um crente que precisa combater com as armas corretas. Um crente que precisa ler a palavra de Deus para saber se conduzir diante das tribulações e das provações. Mas mais do que isso, um crente que precisa ajudar outras pessoas a arrancar as escamas dos seus olhos, para que elas sejam salvas pelo poder do nome de Jesus. Afinal de contas, eu quero te dizer uma coisa, querido. Bota no versículo 11 aí, por favor. Bota no versículo 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Quando você tem um encontro com Jesus, a tua vida ela é mudada de uma maneira tão tremenda, que a partir de agora, quando as escamas caem dos nossos olhos, você só tem uma coisa: sede de Deus. Saulo estava orando e precisava ser orientado, precisava ser discipulado. E depois que Ananias ora por ele, diz que ele comeu, assim como os inimigos também. Quando Eliseu mandou que servisse um banquete para os inimigos, para depois os dispensar, assim também Saulo comeu. Assim, nesse momento, nós vemos que ele fortaleceu a sua vida. E isso só pode ser possível porque havia alguém para fazer a diferença na vida dele. Entenda uma coisa. Jesus nos levantou para sermos diferença na vida de alguém. E quando você se levanta no mundo espiritual, quando você é uma pessoa que busca a oração, o inimigo ele quer se levantar para fazer você parar. Porque a palavra de Deus, ela diz: tudo aquilo que eu pedindo crendo, eu vou receber. E se eu quero decretar algo na vida espiritual da minha família, isso vai acontecer. Se eu decreto algo espiritual na vida daqueles que vêm com sede, buscam a vontade de Deus, buscam a salvação, eu tenho que decretar também com autoridade no mundo espiritual. Isso são só para os fortes. Porque aquele que conhece a unção de Deus, e aquele que é transformado pela unção de Deus, ele não recua diante das batalhas. Ele sabe que ele precisa ir em frente. E aí vem uma pergunta que o Espírito Santo manda fazer agora. Não tinha planejado nada disso. Por que é que tu está com medo, crente?
Por que é que você anda com medo dos problemas que têm se apresentado diante de você? Por que você tem recuado? Por que você tem ficado acuado? Você ou é Geazi, ou você é Eliseu. Deus não nos chamou com espírito de covardia, mas com espírito de temor a Deus e do amor de Cristo que há em nossos corações, sabendo que Ele faz a diferença na nossa vida. Então não temas a luta, não tema a tribulação que apresenta diante de você. Decreta: Senhor, eu estou apresentando diante de Ti esta situação. Está aqui, está aqui. O inimigo, ele não pode direcionar o que vai acontecer em mim. O inimigo não pode direcionar o que vai acontecer na minha vida. Não pode direcionar o que vai acontecer na minha casa. Você está entendendo, Jesus? Eu sei que o Senhor tem poder. Então eu não vou me curvar diante das afrontas do diabo na minha família. Porque nada poderá te separar do amor de Cristo. Eu quero deixar uma última palavra antes de nós orarmos. Para o teu coração. Lute no mundo espiritual com as armas corretas. Efésios fala sobre a armadura do cristão. Eu quero pedir para que você peça a Deus para que Ele te dê pão e água nessa manhã. Vai para o joelho, vai para o joelho. Peça ao Senhor fortalecimento. Peça ao Senhor para que Ele possa mostrar para você o que é que está te rodeando. Você que está com medo, você que está enfrentando problema, o Senhor fala para ti: eu vou tirar as escamas dos teus olhos para você ver quem é o exército que está te rodeando. Porque assim como Deus mostrou para Geazi que o exército de carros e carruagens de fogo estavam ao redor dele, assim Deus mostra para você através dessa palavra: eu estou no controle de tudo. Sou eu quem estou cuidando de ti e sou eu quem permito ou não alguma coisa acontecer na tua vida. Se você crê nessa palavra, querido, levanta a tua mão ao céu e adore esse Deus poderoso, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.